na oficina Currículo Lattes, Registro, Preenchimento e Atualização. Eu gostaria de cumprimentar o Centro Acadêmico da Filosofia, do curso de Filosofia da UFOP, pela brilhante iniciativa, porque tratar do registro, do preenchimento e atualização do currículo Lattes a partir da graduação é uma temática, é uma iniciativa, eu diria, muito importante para aí, os primeiros passos de um iniciante na pesquisa, de um pesquisador. E eu gostaria de cumprimentar também aos demais presentes. Nós temos alunos da pós-graduação em letras, da pós-graduação em letras da UFOP, pós-graduação em letras da UNB, de outras instituições. Nós temos aqui membros do grupo de pesquisa em dialetologia e sociogeolinguística da UFOP, como também do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFOP, o NEABI, UFOP, que eu estou na condição de vice-coordenador. E eu gostaria de iniciar explicando a vocês a capulana africana que eu tenho atrás de mim. Essa capulana africana, presente que eu recebi da organização do 11º Congresso de Pesquisadores Negros, o COPENE, foi um evento realizado esse ano, em 2021, e eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: os anais da história indicam que a capulana chegou em África pela primeira vez nos séculos IX ao X, no âmbito das trocas comerciais entre árabes, persas e povos que viviam ao longo do litoral. Quênia, Mombasa e a ilha de Moçambique aparecem nos registros historiográficos como primeiros locais que tiveram contatos longínquos na história do uso deste tecido no continente. Essa capulana é um mantô, é uma echarpe, mas nós conhecemos como capulana africana. Eu estou aqui seguindo as sugestões da Paulina Chiziane, escritora moçambicana que toda mulher e todo homem deveria conhecer. Ela nos diz assim: leva sempre contigo a capulana, para ser a tua coberta em caso de sol, para ser a tua mortalha, caso encontres a morte, para cobrir o teu leito, caso encontres o amor, para cobrir o rosto, em caso de vergonha, para cobrir o nu, caso percas a tua roupa, e esconder a tua vergonha aos olhos do mundo. Se a primeira romancista de Maputo, Paulina Chiziane, me aconselha, não sou bobo nem nada. Eu cumpro, sempre trago a capulana africana comigo e a uso. Pois bem, feita essa homenagem a essa primeira romancista moçambicana, eu prossigo, então, com o tema da oficina dessa tarde, uma oficina organizada para, na verdade, uma iniciativa organizada pelo Centro Acadêmico do curso de Filosofia. Pois bem, Yasmin, vocês vão gravar pelo Google Meet ou vocês não têm esse hábito? Não, a gente não tem. Mas tá, okay. Já está gravando? Eu acho que o Vini já está gravando lá pelo canal do YouTube. Pois bem. Eu gostaria, então, de agradecer o Centro Acadêmico da Filosofia da UFOP, porque acaba sendo uma parceria, na verdade, entre o Centro Acadêmico e o Grupo de Pesquisa em Dialetologia e Sociogeolinguística da Universidade Federal de Ouro Preto, que é um grupo de pesquisa que eu coordeno, e eu sei que alguns participantes, se ainda não estão na live, entrarão ou vão ter acesso depois dessa oficina gravada. A minha fala está aqui organizada da seguinte forma: uma pequena introdução, depois, em seguida, uma definição do que é o currículo Lattes, como cadastrar, registrar um currículo Lattes de qualidade, como preencher um currículo Lattes de qualidade, como atualizar um currículo Lattes de qualidade. Vou mostrar a vocês como que se faz a integração com o ORCID, o ORCID, e depois as referências bibliográficas utilizadas para a organização dessa oficina.
Pois bem, o currículo Lattes é um banco de informações curriculares mantido pelo CNPq, que se tornou uma referência nacional para os professores, pesquisadores e estudantes, para as professoras, as pesquisadoras e as estudantes de nível superior no Brasil. Esse banco ele continua crescendo em volume e importância, por sua utilização tanto no julgamento de solicitações apresentadas a agências de fomento, objetivo original da sua criação, quanto para a busca de estagiários e funcionários nas empresas, alunos e bolsistas nas universidades, além de muitas outras atividades em que os currículos são partes do mecanismo de escolha. As nossas universidades públicas e privadas, sobretudo universidades, né, e faculdades brasileiras, têm, na verdade, utilizado com vários objetivos o currículo Lattes, desde contratação de professores em concursos, seleção de bolsistas, seleção de monitores, de tutores, os próprios alunos quando se candidatam à bolsa de iniciação científica, nós pesquisadores quando nos candidatamos a alguma bolsa ou alguma atividade de pesquisa em órgãos de fomentos, não necessariamente CNPq e CAPES, mas FAPEMIG, FAPERJ, as unidades de fomento de pesquisa estaduais, por exemplo. Portanto, manter o currículo Lattes com as informações completas e corretas é mais do que uma opção, é um diferencial. E dá trabalho. Sobretudo se você deixa para fazer isso uma vez apenas no semestre. É necessário que você tenha uma disciplina, se organize para atuar seu Lattes pelo menos uma vez por mês. Porque aí você consegue manter uma atualização constante, uma fidedignidade com as suas ações de pesquisa, de ensino e de extensão, mas, sobretudo, é necessária uma questão ética, que as informações contidas no Lattes sejam informações verdadeiras. Até porque, muito recentemente, nós tivemos um ministro, ou um não ministro, ou quase ministro, que por mentir informações em seu Lattes, não tomou posse, não assumiu o cargo, etc., etc., no atual governo, que dizem termos no atual cenário brasileiro atual. Enfim, esta oficina se propõe a apresentar, na primeira parte, o que é a plataforma Lattes, procurando apresentar aqui duas questões. A primeira, a importância do preenchimento correto, fidedigno e verdadeiro, a importância do currículo Lattes para a prática da pesquisa e para a prática da iniciação à pesquisa. Na segunda parte, essa oficina se concentra nas informações relativas à apresentação documental e ao preenchimento correto de um currículo Lattes com qualidade. Durante todo esse webinar, ou durante toda essa oficina, serão apresentadas algumas curiosidades e dicas para facilitar o preenchimento e valorizar as informações disponibilizadas no currículo Lattes. Enfim, o que é o currículo Lattes? Antigamente, e não tão antigamente assim, concluir uma graduação era o fim da jornada dos estudos. Só que os tempos mudaram, e mudaram muito rapidamente. Agora, quem termina uma graduação já está pensando num curso de extensão, num mestrado e talvez também até mesmo num doutorado. Tudo para conquistar uma posição melhor no mercado de trabalho ou até mesmo para seguir carreira acadêmica, independentemente do motivo de continuar os estudos. Uma exigência é igual para todos: criar um currículo Lattes. E na academia, no nosso ambiente universitário, o currículo Lattes ele se tornou a nossa RG, o nosso registro, na verdade. O currículo Lattes nos apresenta quem somos para os nossos pares, para os nossos alunos, para os nossos colegas, etc., etc.
E o que é, então, exatamente o famoso currículo Lattes? Para entender a função do Lattes no presente, é preciso entender seu passado. Aliás, antes, os dados de professores, pesquisadores e alunos, ou seja, docentes e discentes e pesquisadores de todo o Brasil, eram armazenados em formulário de papel, inclusive. Naquela época, a lentidão dos processos era bastante comum. E olha que eu peguei, inclusive, parte dessa etapa, quando não se cobrava muito o currículo Lattes nas universidades. Eu sou, com muito orgulho, ex-aluno da UFOP, e comecei aqui na UFOP as minhas práticas de pesquisa na iniciação científica, no curso de letras do CHS, lá em Mariana. E não me exigiram, naquela época, um currículo Lattes, mas um currículo datilografado. Não era nem sequer digitado no Word, porque nós não tínhamos o Windows naquela época ainda. Enfim, o currículo Lattes, ele tem uma história recente. Ele surgiu em 1993, desenvolvido pelo CNPq, como uma das ferramentas do banco de dados da plataforma Lattes. Em 99, o Lattes tornou-se online, e desde então tem tido uma receptividade extraordinária no mundo universitário e fora dele. Seu nome é uma homenagem ao físico brasileiro Cesare Mansueto Giulio Lattes. O currículo Lattes permite o cadastro, envio, atualização e download de currículos de pessoas. No início, essa pesquisa era uma exclusividade do mundo acadêmico, desfrutada praticamente por professores, pesquisadores e alunos da pós-graduação. Hoje não. Hoje, não apenas alunos da graduação e ensino médio o estão utilizando, mas nós temos empresas de alta tecnologia também, as quais não apenas se cadastram no Lattes, mas sondam e contratam os profissionais cadastrados nessa plataforma que possuam o perfil que desejam. Ou são recrutados para dar entrevista, são recrutados para dar um parecer a um artigo de revista. Alguns alunos do ensino médio e também da graduação, por meio do currículo Lattes, acabam sendo recrutados para, por exemplo, fazer parte de uma prática de trainee, de um treinamento, como estagiários, etc, etc. Enfim, na plataforma Lattes, as empresas encontram o filé mignon de doutores, mestres e especialistas das mais diversas áreas, além de graduados e estudantes de ensino médio, técnico e tecnológico. Quem possui currículo Lattes está 24 horas no ar em todo o mundo, porque ele, uma vez colocado na rede, tem acesso internacionalmente falando. O CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, lançou o sistema do currículo Lattes online com o objetivo de integrar em uma única base nacional os dados de todos os profissionais de diversas áreas do conhecimento. Atualmente, o CNPq usa a plataforma principalmente para realizar a concessão de bolsas para pesquisas. Além disso, instituições usam o Lattes como requisito para ingresso em cursos de mestrado e doutorado. Há ainda agências e órgãos públicos que recorrem ao sistema para analisar e aprovar perfis profissionais. Além de ser o principal sistema para bolsas de pesquisas e ingresso em cursos, a plataforma Lattes fortalece a conexão entre instituições e pesquisadores e preserva a memória das pesquisas desenvolvidas no Brasil. A plataforma Lattes é o sistema oficial que reúne informações de pesquisadores de todo o país. Ela pertence ao CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e integra a base de dados de currículos, de grupos de pesquisa e de instituições em um único sistema de informações. É utilizada, entre outras coisas,
para análise de pedidos de financiamentos na área da ciência e tecnologia. Atualmente, o currículo Lattes serve de modelo para iniciativas similares em países como Colômbia, Equador, Chile, Peru, Argentina, Portugal, Moçambique, dentre outros. Embora tenha sido uma iniciativa nacional, uma iniciativa brasileira, essa iniciativa já foi exportada e alguns países, sobretudo aqui na América Latina, vêm utilizando com determinada frequência. Saiba como o currículo Lattes pode agregar na vida profissional. Quem pretende ingressar em um curso de mestrado e conseguir uma bolsa de pesquisa, precisará de um currículo Lattes. É fato. Não há possibilidade se não tiver currículo Lattes. Acontece, como já mencionado, que ele é requisito para ingresso em cursos de pós-graduação em instituições públicas e privadas e para a concessão de bolsas de pesquisa, na FAPEMIG aqui em Minas, na FAPESP em São Paulo, CNPq, CAPES, FAPERJ no Rio e outras mais como exemplo. Dessa forma, quem possui um currículo Lattes de qualidade, ou seja, bem escrito, sem erros, entre aspas, erros de digitação, erros de língua portuguesa, e bem detalhado, acaba se destacando nas oportunidades acadêmicas e profissionais. Alguém poderia perguntar, não é mais fácil ter aquela outra plataforma, o LinkedIn? Talvez fosse. Você até pensa que fosse. A resposta não é mais fácil. Ocorre que, diferentemente do Lattes, o LinkedIn é uma rede social que visa promover o networking e as oportunidades de trabalho. Ou seja, quem realmente quer atuar na vida acadêmica deve priorizar, sim, o currículo Lattes. Porque aquela plataforma denominada LinkedIn serve, mas tem outros objetivos, serve para outras coisas. É uma rede social para utilização estritamente profissional. Digamos que é um currículo online, no qual possibilita todo usuário a estar sempre disponível a amigos, contatos de amigos e a outros usuários profissionais, que vão aí estabelecendo uma determinada rede social online. O site permite ao usuário estabelecer conexões com colegas em empresas que já trabalhou, pedir recomendação de contatos e candidatar-se a vagas publicadas na rede. Ou seja, quem pretende se ingressar no mercado de trabalho, por que não ter as duas? Trabalhar com as duas plataformas. Afinal de contas, nós estamos em pleno século XXI, em que as tecnologias digitais precisam ser utilizadas a nosso favor. Enfim, como cadastrar ou como registrar um currículo Lattes de qualidade? Primeiro, é necessário fazer um cadastro básico, ou seja, acessar a plataforma Lattes. E eu vou exemplificar isso ao longo da oficina. Em seguida, clique em cadastrar novo currículo. Na página aberta, insira a nacionalidade e o e-mail, crie uma senha, muito cuidado, escreva a senha numa agenda, porque são muitas as senhas que atualmente a gente tem utilizado, e você vai precisar dessa senha toda vez que for necessário atualizar o seu Lattes. E digite os caracteres que você vê na imagem. Atenção! Estes serão seus dados para fazer login na plataforma. Após concluir essa etapa, é só clicar no ícone próximo. E aí, eu vou começar, então, a exemplificar como fazer isso de maneira pragmática, de maneira prática, inclusive. Primeiro, na página inicial do Lattes, está aí o endereço, estão disponíveis 3 opções. Buscar currículo, permite pesquisar currículos já cadastrados na base. Você se informar sobre os professores do seu curso. Digita o nome completo do professor e vai lá bisbilhotar a vida acadêmica desse professor. É um direito seu. Saber o que ele anda fazendo, o que ele anda pesquisando, publicando, orientando, quais são os seus feitos acadêmicos, profissionais na universidade em que ele trabalha.
quais são as redes sociais com outras instituições universitárias, etc, etc. Há uma outra opção, é para quem já tem um cadastro, atualizar o currículo. Atualizar currículo já cadastrado. E uma outra, que é no caso de quem está começando, que não tem quem nunca teve, não tem o Lattes, cadastrar novo currículo, criar currículo Lattes. Pois bem, e aí, essa é a página que aparece lá no lattes.cnpq.br. Se vocês observarem aqui, ó, estão as opções. Buscar currículo, aqui, olha, buscar currículo, atualizar currículo e cadastrar novo currículo, conforme eu já expliquei. Se você está cadastrando um novo currículo, muito bem. Vai ser a terceira parte. Buscar por nome do pesquisador. Você clica em buscar o nome e digite aqui, olha. Eu digitei o meu nome especificamente, por uma questão ética. Clésio Roberto Gonçalves. Aí aparece essa seguinte opção. Clésio Roberto Gonçalves, está aí cadastrado, fez doutorado em Linguística pela Universidade de São Paulo, é professor associado 2 da Universidade Federal de Ouro Preto. E aí, se não é esse Clésio, o meu nome não é muito comum. Então, mas se você coloca um João, um Luiz, Bruno, Yasmin, talvez seja menos difícil encontrar várias. Mas se você coloca Maria Margarida, 200 professoras com o nome de Maria Margarida. Ou então, digamos, Rafael, com F, Rafael com PH. Então, você precisa saber qual que é a informação, de onde que é o professor que você procura. No meu caso, só aparece esse único, só há um Clésio Roberto Gonçalves cadastrado, então é fácil. Aí eu vou lá e clico no nome e aparece o meu currículo Lattes, inclusive, com fotos. É possível colocar foto. Aliás, como colocar foto? Que seja uma foto para Lattes, e não uma foto para o Instagram ou uma rede social, Facebook, como uma garrafa de cerveja, um bom copo de uísque, nada disso preferencialmente. Você de biquíni ou sunga de banho, por favor, é um espaço aberto para questões acadêmicas e profissionais. Não precisa de ser de terno e gravata ou de vestido longo, mas ao mesmo tempo que seja uma foto. Não precisa de ser também aquelas fotos 3x4 de RG, mas de qualquer forma, uma foto razoável. A partir daí você já começa a vender a sua imagem. Eu poderia ter colocado um batom, colocado uma peruca loura, mas não é o caso. Não é esse o objetivo do currículo Lattes. Então, muito cuidado, porque se a gente for fazer uma pesquisa no Lattes, já nas fotos, a gente tem coisas assim que são surpresas, inclusive. E aí, se vocês observarem, aqui já aparece um mini currículo, um resumo. É pós-doutor em Língua e Cultura, pelo Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura, do Instituto de Letras da Universidade da Bahia, etc, etc. Pois bem, é possível consultar as métricas de pesquisa do titular de um currículo Lattes. Saber qual que é a rede de colaboração desse professor, desse pesquisador, quais são os autores com quem o pesquisador fez parceria para escrever artigo, para escrever livro, para orientar, fazer pesquisa, grupo de pesquisa, etc, etc. Quais são os indicadores de produção, dados sobre os trabalhos produzidos pelo pesquisador. Tudo que ele tem feito na universidade, em nível extensão, ensino e pesquisa. Não só apenas pesquisa. Então, observem aqui. Ao lado, nós temos aqui, olha, currículo Lattes, tem 3 setas indicando aqui, olha. Observem aí. Qual que é a rede de colaboração? Se você clicar, você vê quais são os professores, pesquisadores com os quais eu convivo, eu participo de banca, eu participo de congresso, eu posso coordenar uma oficina como essa com outro colega profissional. Ao colocar no Lattes, isso vai aparecendo como coautor, coparticipante, etc. Abaixo, você tem aí, diretório de grupo de pesquisa. Eu faço parte de 3 ou 4 grupos de pesquisa, mas eu coordeno um grupo de pesquisa na UFOP, que eu vou apresentá-lo
no próximo slide. E há também indicadores de produção em gráfico. Em 2009, 2010, 2011, em 2019, 2020, 2021, o número de livros que eu publiquei, número de artigos, quantos alunos eu orientei, quantas disciplinas eu dei, quantos parecer para artigo, quantos projetos eu elaborei, tudo isso de maneira escalonada, em porcentagem, e em gráficos, ou formato PITS ou formato coluna. Basta clicar ali, inclusive. Sobre o grupo de pesquisa, aqui na UFOP, eu coordeno, eu sou líder do grupo de pesquisa em dialetologia e sociogeolinguística, na Universidade Federal de Ouro Preto. É um grupo de pesquisa cadastrado no Lattes, cadastrado no CNPq, cadastrado no Departamento de Letras e cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFOP, a PROP. Temos aí o nosso canal do YouTube, o GPDS UFOP. Deem uma clicada lá, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para vocês verem as nossas atividades. No Instagram tem também lá o GPDS UFOP, @gpds.ufop, e a gente tem um site, que está aí o endereço dele, para vocês tomarem conhecimento. E vale a pena, vocês alunos aqui que estão na graduação, aqui presentes, que vocês comecem a fazer parte de grupos de pesquisa na graduação. Procurem aquela disciplina com a qual você se identifica, aquele professor que você tem um certo apreço, porque é normal você não gostar de um professor X ou de um professor Y, você não gostar de uma disciplina X ou uma disciplina Y, faz parte, nós somos humanos, não somos robôs. Então vale a pena você se identificando e construindo a sua atividade acadêmica a partir daí. Comece a frequentar as atividades do grupo de pesquisa do seu professor, ou do seu curso ou de outro curso da Universidade Federal de Ouro Preto. As métricas aparecem assim, olha, como exemplo. Produção bibliográfica. Em 2020, eu publiquei 5 artigos, 5 resumos. Tudo bem que isso aqui são com dados até o primeiro semestre do ano passado. Eu não atualizei os slides, mas estão lá atualizados no currículo Lattes. Conforme eu disse, é possível também por coluna. Quantos alunos eu orientei, quantos resumos foram publicados, quantos artigos completos publicados, trabalhos técnicos, apresentação de trabalho, banca de orientação, banca de concurso, etc, etc. Se vocês observarem agora, vocês têm aqui também no meio escrito contato. Você precisa de um e-mail do professor, não precisa ligar para o seu departamento. Você em casa, no Lattes, no contato, você consegue mandar o e-mail para o seu professor. Antes era um e-mail institucional, mas agora não. É o e-mail que o professor cadastrou, o e-mail que o professor mais acessa. E aí, olha aqui, você escreve seu nome, o seu e-mail, o assunto e passa a mensagem para o seu professor ou um outro professor do seu departamento, de qualquer universidade do país, inclusive, que você queira entrar em contato. Então, através do currículo Lattes, você tem um e-mail desse professor, desse pesquisador, ou até mesmo um colega seu de curso. Você entra no Lattes, digita lá o nome, localiza e manda um e-mail para ele, caso você precise e não tenha ainda o e-mail. Enfim, você pode também fazer... Eu preciso, digamos, na área da filosofia, eu quero fazer um levantamento de quais são os professores, os pesquisadores que trabalham com Aristóteles especificamente, ou trabalham com Nietzsche. Você vem aqui, ó, buscar currículo, buscar por. Aqui eu digitei políticas afirmativas, mas poderia ser Nietzsche, poderia ser Aristóteles, poderia ser um filósofo contemporâneo, ou então uma área maior da filosofia, metafísica, por exemplo, que os alunos adoram. Poderia digitar aqui, e aí poderiam, a partir daí, ter uma lista de pesquisadores e no Lattes dele ver a publicação, os artigos que eles andam fazendo. Eu digitei políticas afirmativas. Aí eu encontrei, nessa opção do Lattes, curiosamente, eu encontrei um colega aqui da UFOP, que é o nosso pró-reitor adjunto de graduação,
que é o professor Adilson Pereira dos Santos. Muito gente boa, muito gente fina. Viu, Adilson? Eu só estou falando porque a oficina vai ser gravada. De qualquer forma, eu quero dizer o seguinte: o professor Adilson, que é o nosso pró-reitor de graduação, ele é um pesquisador que fez doutorado em programa de pós-graduação em educação na UFMG e trabalha com política de ações afirmativas. Se vocês observarem, 60 pessoas na página 6. Isso se prolonga. 11 páginas, cada página com 10 nomes. E se prolonga. Então, em determinadas áreas, a gente tem muitos pesquisadores. Como cadastrar o novo currículo? Eu venho aqui à direita, não é buscar currículo, não é atualizar currículo, está aqui marcado. Cadastrar novo currículo. Para cadastrar um novo currículo, aquelas informações que eu disse lá no início. País de nacionalidade, Brasil, e-mail correto, confirma-se o e-mail, elabora-se uma senha, confirma-se essa senha, e é preciso digitar aqui abaixo, para comprovar que não é um robô, os dados, porque assim você está cadastrado no Lattes e consegue fazer o cadastro do seu currículo. Na página seguinte, é necessário preencher todos os dados pessoais corretamente e inserir uma foto. Antes, era possível fazer o cadastro sem foto, agora não mais. Já se pede uma foto no cadastro. Então, mesmo que você coloque lá uma foto de uma flor, do seu cachorro, etc., para depois você alterar, porque às vezes você não tem aquela foto que você gostaria no seu computador, no seu notebook, depois você consegue alterar. Mas é preciso colocar uma foto qualquer lá, nem que baixe lá no Google Imagens. É necessário preencher todos os dados pessoais corretamente e inserir uma foto. Lembre-se de usar uma foto mais formal. Por ser uma plataforma séria, usar uma foto estilo selfie no Lattes não é a melhor escolha. Concluindo essa etapa, é só seguir adiante. Na próxima aba, você deve informar o endereço e o contato tanto pessoal quanto profissional. Quando não tínhamos pandemia, não estávamos isolados socialmente, eu sempre ofereci na UFOP, presencialmente, nos laboratórios de informática, no CHS, aqui no IXA também já aconteceu, no campus em Ouro Preto e até em João Monlevade, presencialmente, eu fazia essas oficinas, né, pelos campi da UFOP. A maior dificuldade de alguns alunos é justamente a seguinte, porque se vocês observarem, aqui no final está assim, olha, primeiro nome do pai, sobrenome do pai, primeiro nome da mãe, sobrenome da mãe. O currículo Lattes, ele atualmente, ele está linkado com a Receita Federal. Nome da mãe, não necessariamente o nome que está no RG, mas é o nome que está no CPF. Se é nome de solteiro ou de casado, eu não sei, mas precisa ser o nome do CPF. Olha, se Luísa com S ou Luísa com Z, dá problema, você não consegue cadastrar. Se você erra o número do CPF, você não consegue cadastrar. Se na Receita Federal o cadastro de sua mãe é de solteira e ela tem o CPF com o nome de casada, se há esse problema, você não consegue cadastrar. É preciso atualizar na Receita Federal. Muitas vezes, alguns alunos vão para a oficina presencialmente fazer, mas com problema de nome da mãe, mais comum com o nome da mãe, nome do pai raramente, a não ser que digite errado. Digamos, é um Luiz com S e ele digita com S, com Z. Enfim, esses dados precisam ser muito precisos, inclusive, porque o Lattes não aceita se houver alguma discrepância ou não concordância com esses dados aí principais. Endereço, aí você vai escolher se é o endereço residencial, serve o endereço da república em que você está morando provisoriamente, ou então colocar o endereço da faculdade em que você estuda, não tem problema nenhum. Pode colocar o endereço do IFAC, pode colocar o endereço do IXA, do ICHS, do DEGEL, do DEMI, não tem problema algum. Porque
porque você profissionalmente é estudante da UFOP. Pode colocar o endereço genérico da reitoria da UFOP, não tem problema. Depois você altera quando você tiver oportunidade. Uma outra coisa importante é a formação acadêmica. E eu sugiro que vocês coloquem a formação acadêmica desde o ensino fundamental, básico, onde você fez antes do ensino médio, você coloca a escola que você frequentou, se é particular ou se é pública, depois você coloca ensino médio e coloca agora a Universidade Federal de Ouro Preto, se for o caso, na graduação. E assim vai, mestrado depois, doutorado depois. Alguns, entre a graduação e o mestrado, fazem algum curso de especialização. Essa etapa é uma das mais importantes, é necessário falar sobre sua formação acadêmica, desde o ensino básico, inclusive. Insira o nome da instituição, curso, ano de início e conclusão. Caso já tenha uma graduação, mestrado ou doutorado, é necessário informar o título da dissertação, o título da tese, o título do TCC, o título da monografia, quem foi orientadora, quem foi orientador, com nomes completos. E aí, tem muito cuidado para o endereço não ficar errado, o endereço precisa ser correto, sobretudo o CEP. Na formação acadêmica, essa página que aparece aí para vocês, formação acadêmica concluída. Se não for concluída, basta colocar o nome. E aí, se for concluída, início e fim. Se for em andamento a graduação, só tem espaço para o ano. Depois, mais à frente, você consegue alterar quando concluir o curso de maneira simples e automática, inclusive. Não tem dificuldade alguma. A sua atuação profissional é a quarta etapa para preencher o Lattes. A quarta etapa também merece bastante atenção. Nessa fase, insira suas informações profissionais, caso você já esteja atuando na área. Caso contrário, é só seguir adiante. Caso tenha, basta preencher com a instituição em que trabalha, seu cargo e qual o tipo de vínculo. Agora, não precisa preconceituosamente achar que a atuação profissional é só a atuação de professor. Não. Se você trabalhou no comércio na sua cidade, se você trabalhou como professor, como monitor, como tutor de uma escola primária, não tem problema nenhum, porque é a sua atuação profissional que está em jogo. Ninguém começa pelo topo. A gente começa a subir uma escada degrau por degrau. Se você foi babá, se você foi ajudante digamos, de um laboratório técnico, de um consultório dentário, isso tudo deve ser colocado como atuação profissional. Isso faz parte da sua escala, das suas etapas de vida. Ninguém vai exigir de quem tem 18, 19, 21 anos ou menos uma atuação profissional de um pós-doutor, de um doutor. É natural. Então, a gente precisa ter orgulho das nossas etapas de vida, das nossas fases, inclusive. Eu comecei, inclusive, meu primeiro emprego foi numa escola particular em Ouro Preto, como disciplinário no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto. Depois, a vida foi me levando para dentro da sala de aula. Eu nunca pensei em dar aula na UFOP. Eu comecei a trabalhar na Escola Técnica Federal de Ouro Preto, que hoje é o IFMG. Muito satisfeito no IFMG, não tinha pretensão de ir para a UFOP, mas enfim, fiz o mestrado, fiz o doutorado, a vida vai nos levando. Porque senão, se você ficar com essa fissura, a frustração é muito maior. E é uma questão que eu faço em dizer o tempo todo. Nós viemos ao mundo para sermos felizes. Não é para ficar preenchendo currículo Lattes. Você não pode medir a sua felicidade porque você tem um currículo Lattes recheado. Você tem, no final de semana, ter sua vida social, o contato com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, fazer aquilo que você gosta. Não é estudar, pesquisar, escrever artigo, escrever livro, dar aula sábado, domingo, feriado, durante a semana, porque isso não é sanidade. Isso não é saudável.
Quem faz isso pode ser fuga, quem faz isso pode estar com algum problema psicológico, está querendo fugir de alguma coisa, certamente. Então é preciso equilibrar as coisas. A gente não pode julgar as pessoas preconceituosamente porque tem um currículo ainda em processo, em início. Cada um começa a vida, as etapas da vida, de maneira diferente. Tem gente que se casa primeiro, tem 10, 8, 7, 5, 2, 3 filhos, depois vai fazer a graduação. Tem gente que não, já pré-adolescente, quando assustou, está no primeiro período da faculdade, dos 8 anos. Nós temos alunos aqui com 18, 17 anos entrando na faculdade, mas não significa que quem entrou com 40, quem entrou com 30 tem menos valor, inclusive. Nós não podemos levar, e a gente sabe que isso acontece o tempo todo, para essa esfera da graduação, para essa esfera da universidade, da academia, aquilo que já é de tão ruim e saturado na sociedade lá fora. É um esforço muito grande, desafiador. Muito cuidado com as relações professor e aluno-professor, por quê? É óbvio que o seu professor vai ter um currículo melhor que o seu. Você está numa etapa, começando a graduação, entrando no mestrado, entrando no doutorado. Acontece, sim, que tem professores que têm um currículo raso. É fato. E vocês conhecem, não preciso nem exemplificar. Mas é uma escolha desse professor. Agora, certamente não será nele que você vai se espelhar. O meu currículo também é o meu currículo, eu me orgulho dele. E nem coloco o meu currículo como exemplo para ninguém. É o que me foi possível construir de maneira saudável, coerente e verdadeira, inclusive. E meu currículo não é parâmetro para ninguém, inclusive. E eu nem exijo dos meus alunos que tenham um currículo igual ao meu. Que eles tenham oportunidade e que construam um currículo melhor que o meu. Mas no seu devido tempo, sem estresse, inclusive. Os meus orientandos sabem muito bem disso. Eu não fico mandando e-mail para os meus alunos e meus orientandos no final de semana. Até porque eles sabem que no final de semana eu não respondo e-mail. É o meu final de semana. Se eu vou escolher trabalhar, se eu vou escolher deitar na rede, é uma escolha minha, é o meu direito. Então façam isso vocês também, de maneira saudável enquanto alunos. Não fiquem respondendo e-mail do professor no final de semana. Vocês têm... O final de semana é tão sagrado quanto segunda a sexta. A gente veio ao mundo para ser feliz. Eu faço questão de dizer isso. Cada um vai escolhendo e construindo sua felicidade. E a felicidade não está, graças a Deus, só na universidade. Há felicidade além dos muros da universidade. Há felicidade além de um curso de filosofia, de um mestrado em letras, de um doutorado em física. Porque, na verdade, a nossa vida é composta de diversos outros papéis sociais que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, no dia a dia. Vai beijar na boca, vai ser feliz, vai fazer o que lhe agrada, lhe faz bem e que lhe traz, de maneira saudável, um retorno para o seu descanso, para o seu conforto e para a sua saúde mental e física. Isso é muito salutar e saudável, para a gente não ficar aumentando as filas dos consultórios psiquiátricos, dos psicólogos, etc. Então, é tão importante o que eu estou dizendo nesse parêntese como cadastrar um currículo Lattes novo, inclusive. Voltando aqui para não sair do meu foco, mas eu acho que é necessário dar esse alerta porque eu já tenho alguns passos trilhados à frente de muitos de vocês. E eu garanto a vocês, só é possível construir uma vida saudável, feliz, de realização profissional, se a gente conseguir mensurar as coisas e não supervalorizar umas em detrimento a outras. A universidade não significa condição sine qua non para ser feliz. Vocês devem de ter primos, parentes, amigos e colegas que não têm curso de graduação, mas não significa que não sejam felizes. Não é o único caminho, é uma das possibilidades, dando seguimento ao cadastrar currículo. Aí tem uma lupa aqui à direita para você colocar a área de atuação. É uma área bem geral. Filosofia, letras, artes, educação, linguística, serviço social, comunicação social, enfim.
você pode colocar aqui para dar início, depois você vai refinando. Dentro da filosofia, quais são as outras áreas específicas? Dentro da letras, quais são as outras áreas específicas? Você tem uma possibilidade de 5 a 6 subáreas ou subáreas. Filosofia, as áreas do CNPq são as áreas maiores, né? Que a gente coloca como primeira. Depois você pode colocar também o seu idioma, inclusive língua portuguesa. Em se tratando de língua portuguesa no nosso país, você compreende bem, você lê bem, você fala bem, escreve bem. Você pode colocar isso com certeza. Agora, inglês, francês, latim, hebraico, japonês, chinês, aí você vai, de maneira verdadeira, dizer se compreende bem, se lê bem, se fala bem, se escreve bem. Tá ok? Mas comecem pela língua portuguesa, que é a nossa língua materna. No caso aqui do nosso Brasil. Confirmação de dados. Ao clicar em seguir, a próxima tela mostrará os dados cadastrados. É indispensável realizar uma leitura atenta e conferir cada informação inserida para que não haja erros. Caso encontre algum problema, é só editar. Todo o currículo é editável. Após analisar todos os dados, clique em enviar ao CNPq. Assim, o currículo estará no banco de dados em até 24 horas. Antes, a gente não conseguia fazer com menos de 24 horas. Agora, garantidamente, com menos de 24 horas, está lá o seu currículo atualizado na plataforma. É interessante observar o seguinte, aqui embaixo, olha, você clica aqui, eu estou de acordo com a declaração acima, enviar ao CNPq. Tem que clicar aqui, ó, no enviar ao CNPq. Porque senão ele fica no seu computador, mas não é atualizado. Tem que clicar aqui para ele ser atualizado, mesmo que seja final de semana. Porque como é um sistema, ele é atualizado em um prazo razoável de 24 horas. Pronto. Você cadastrou o seu currículo Lattes. E agora? Está cadastrado com o nome da sua mãe, o seu endereço, a sua área maior, quais são os idiomas que você fala. Muito genérico. Não tem nada de diferente aí em relação aos demais. A atualização é que vai tornando o seu currículo diferenciado. E aí, o que eu posso inserir no Lattes a partir do cadastro? Todas e quaisquer atividades relacionadas à sua vida acadêmica e das quais você possua documento. Um documento em papel, um documento eletrônico, agora pode ser eletrônico, para comprovar. Você organiza uma pasta no seu notebook, no seu laptop, para você organizar seus diplomas, todos os seus certificados de cursos e minicursos, oficinas, workshops, congressos, seminários, simpósios, todas as suas declarações, declaração de bolsista, declaração de monitor, de tutor, que comprove a realização da mesma por você. E que informe também o período no qual a atividade foi realizada. Porque muitas vezes pede-se o currículo Lattes e a comprovação dos dados. Então não basta ter o currículo Lattes, é preciso comprovar que você concluiu o curso de filosofia, foi monitor da disciplina X, foi tutor da disciplina Y, participou do congresso, apresentou trabalho, foi bolsista de iniciação científica, participou de uma bolsa de extensão, é membro de um grupo de pesquisa, etc. Como atualizar, então, o seu currículo Lattes? É fundamental gerar atualizações constantes ao currículo. A primeira deve ser realizada logo após o cadastro no banco de dados. Acontece que o cadastro inicial só solicita informações básicas. Para inserir informações complementares, como eventos, congressos, palestras ministradas, trabalhos, grupos de pesquisas, projetos, artigos e cursos de extensão, é necessário realizar a atualização. Você pode também ir cadastrando outras ações além dessas. Eu só apresentei como exemplo essas aqui, mas há outras opções lá. Para isso, é só entrar na plataforma, clicar em atualizar currículo. Na página que abrir, você vai inserir seu CPF ou e-mail, você pode escolher um ou outro.
digitar a senha, aquela senha que você cadastrou, clicar em acessar. Entrando na parte de edição, é tudo muito intuitivo. É só clicar nos ícones que você quer editar. Se você quer editar a formação, se você quer editar eventos, se você quer editar projetos, entre outros. Aqui está, olha, a página do Currículo Lattes. Buscar currículo. Você precisa de informação de um professor ou de algum colega. Então, aqui, você clica em atualizar currículo. Quando você clicar em atualizar currículo, você cai nessa aqui, ó. Você vai digitar o CPF ou e-mail aqui, a sua senha. Se você esqueceu a senha, eu espero que não, tem como recuperar. Caso tenha esquecido sua senha, clique em recuperar sua senha. Tá ok? Que aí, no e-mail cadastrado, você vai receber a nova senha. Um alerta indispensável para quem vai atualizar o Lattes é não esquecer de atualizar também o texto inicial. Inclusive, o texto inicial sobre mim, que é um resumo, deve ser formal, escrito sem erros e apresentar de forma resumida as experiências acadêmicas e profissionais. Para editá-lo, é só ir até a barra principal, clicar em dados gerais e texto inicial do currículo. Outro adendo é que quem pretende ingressar em cursos de pós-graduação ou conquistar uma bolsa de pesquisa precisa manter o currículo sempre atualizado. Uma atualização aí média de 30 dias. Afinal, ele será um dos critérios de avaliação. Caso o Lattes esteja desatualizado, é possível até perder uma oportunidade. Por exemplo, assim, mais uma vez, sempre que participar de eventos ou concluir um projeto, insira imediatamente as informações na plataforma. Observem aqui, ó, é uma lista grande. Você tem rede de colaboradores, gráficos, autores citados no currículo, identificador, como identificaram com o autor, palavras-chave, etc, etc. Isso está no menu na lateral que você pode pesquisar sobre alguém ou sobre você mesmo, inclusive. Observe também que há outras ferramentas adicionais. Por exemplo, clique para enviar as alterações realizadas ao CNPq e assim que atualizar. Esse número 1 que está aqui. O número 2 é para você imprimir seu currículo. É possível imprimir, caso alguém precise dele de forma impressa. O número 2, que é para imprimir, tem o 3 também, que é para você aumentar o tamanho da letra. Alguém que tem problema de acessibilidade visual, etc. Acesso o número 4 tem um ponto de interrogação. Você quer tirar alguma dúvida, não sabe onde inserir? Você tem esse canal para fazer a pergunta e te respondem automaticamente. E por último, é para você sair da plataforma, o número 5, sair ou desconectar do currículo. Agora observem, eu estou aí com a página do currículo aberto para ser atualizado. Primeiro, dados gerais. Observem aqui em dados gerais. Eu tenho identificação, endereço, idiomas, prêmios e títulos. Se você foi, por exemplo, paraninfo de uma turma de formatura, professor homenageado, cidadão honorário da sociedade, coloca aí. Texto inicial do Lattes, outras informações relevantes. O que é isso? Nessa aba Dados Gerais, a gente vai ter identificação. Quais são as informações pessoais, geralmente não disponibilizadas ao público? Você vai colocar o número do seu celular, o número do seu telefone residencial, mas isso não precisa ser disponibilizado para o público. O endereço pessoal e profissional, idiomas, indicar quais você tem conhecimento, inclusive dizer o nível, né, de escrita, de leitura, de compreensão e de fala. Ainda na aba Dados Gerais, prêmios e títulos recebidos, texto inicial do Lattes, que pode ser customizado pelo autor, ou seja, você faz um resumo do seu Lattes e outras informações relevantes. Na segunda aba é a aba de formação. Na formação, você tem a formação acadêmica, com a titulação, onde se fez o pós-doutorado ou livre-docência, e a formação complementar.
Por exemplo, a oficina de hoje, você pode colocar como formação complementar. Você clica lá na formação complementar, vão te pedir apenas o título da oficina, o ano que começou, o ano que terminou e a carga horária da oficina, inclusive. Então, já a partir da oficina de hoje, você pode inserir esse dado novo. E nessa aba formação, vocês vão encontrar a formação acadêmica, né? A graduação, especialização, mestrado, doutorado, mas você pode colocar desde o ensino básico, desde o ensino médio, ensino técnico, pós-doutorado, se for o caso, formação complementar. Na formação complementar, a gente tem tido muitas lives, muitos workshops, oficinas online nesse período. Você pode ir colocando aqui, inclusive. Basta ter os recebidos certificado, a carga horária, quem que ministrou, e o título. Sobretudo o título, não necessariamente quem ministrou. Oficina, curso de idiomas, treinamentos, fazem parte da sua formação acadêmica. A outra aba chama-se atuação. A sua atuação profissional na universidade, na condição de aluno, na condição de pesquisador, na condição de professor. E essa atuação profissional, ela é organizada da seguinte forma: atuação profissional, linhas de pesquisa, membro de corpo editorial de alguma revista, membro de comitê de assessoramento, revisor de periódico, revisor de projeto de agência de fomento, áreas de atuação, etc. O que é cada uma dessas coisas? Vejamos. A sua atuação profissional são as suas experiências profissionais com ou sem vínculo empregatício. Com vínculo empregatício, é no caso de você é um professor, né? Agora, sem vínculo empregatício, se você é um professor visitante, se você é bolsista, se você é estudante, se você é pesquisador, se você é estagiário, se você faz alguma ação voluntária, se é membro de um FOP com a escola, de um grupo de pesquisa, como, por exemplo, o grupo de pesquisa em dialetologia e sociogeolinguística, cadastrar suas linhas de pesquisa, sobretudo para os nossos mestrandos, qual a linha que você faz parte no programa de pós-graduação, se é membro de corpo editorial, quais são as suas áreas de atuação, etc. Uma outra aba são os projetos. Projetos de pesquisa, projeto de desenvolvimento tecnológico, projeto de extensão, projeto de ensino e outros tipos de projeto. Por exemplo, os alunos organizam a calorada preta no campus, lá em Mariana, no ICSA e no ICHS. É um projeto. Outros tipos de projeto. Os alunos têm muitas iniciativas. Por exemplo, organizam os autores do Centro Acadêmico de Filosofia que estão organizando essa live como hoje. E já aconteceram outras lives, outras oficinas além dessa. É um outro tipo de atividade desenvolvida que pode ser colocada no Lattes também. Então, não só projeto de pesquisa, não só projeto de desenvolvimento tecnológico, ou projeto de extensão, junto com o seu professor orientador, professor da disciplina, ou algum outro professor da UFOP. Agora, essa é a maior aba e a aba que mais dá trabalho por causa das opções. Você tem produção. 3 tipos: uma produção bibliográfica, uma produção técnica e outro tipo de produção, que é uma produção artística e cultural. Eu sei que há alunos aqui nessa live hoje, nessa oficina, da área de música. Então, nós temos aqui, para artes cênicas, música, artes visuais, outra produção artística cultural, o pessoal que trabalha com publicidade, os cursos de RP, de Relações Públicas, de comunicação, no curso, né, de comunicação. Você tem publicidade, RP, jornalismo. Então, você tem umas atividades bem específicas de rádio, jornalismo, de TV, cinema, fotografia. Por exemplo, é outra produção artística cultural. Você organizou uma exposição fotográfica, você organizou um workshop, uma oficina. Não só a organização de congresso, de seminário, de eventos científicos. Então, nós temos aí, olha, a produção bibliográfica é o que mais dá trabalho para preencher no currículo Lattes. Por quê? Capítulo de livro, quem é o autor, quem é o coautor,
qual é o ISBN do livro, o ISSN do artigo, se o artigo foi aceito, mas não foi publicado, se ele está no prelo, se é um capítulo de livro, se é um livro organizado, se é um livro de um só autor, de 2 autores, de 3 autores, mais de 3 autores. Tudo isso, com detalhes, o Lattes pede essas informações. Então, é automático, mas é preciso ter muito cuidado, muita atenção. Inclusive, pede-se o DOI, que é um registro do artigo acadêmico, por exemplo. Depois tem o ORCID, o ORCID, que é um número digital para cada pesquisador e autor, enfim. Se você escreveu para uma revista, pode ser uma revista do tipo, digamos, Piauí, do tipo Veja, Isto É, não tem problema algum. É um magazine. Ou pode ser também uma entrevista que você deu na rádio, na TV, trabalhos publicados em anais de evento, os trabalhos que são apresentados enquanto comunicação, conferência, palestra, congresso, seminário, simpósio, outras e mais outras. É preciso tomar muito cuidado, porque é preciso registrar o resumo, é preciso registrar a apresentação do trabalho com o título corretamente, o nome do evento, o período, o local, colocar o site da divulgação do evento. Tem todas essas possibilidades. Hoje é possível cadastrar, inclusive, as suas redes sociais no Lattes. O endereço do seu Facebook, é possível registrar lá também. Então, é preciso ter essas informações coletadas corretamente para poder colocar lá. Além da produção bibliográfica, do tipo partitura musical para os nossos colegas e profissionais da área de música, como partituras de canto, coral, orquestra ou outra, uma tradução de um livro, de um artigo, se você escreveu um prefácio, fez uma apresentação de um livro, tudo isso é produção bibliográfica. E há outros tipos de produção. Uma entrevista que você deu para uma rádio, um podcast, enfim, para uma TV. Além desse tipo de produção técnica também, que é muito específica. Uma assessoria, uma extensão tecnológica, aqueles projetos que são patenteados na área da química, da física, da engenharia, por exemplo, aquelas descobertas que são feitas fruto, normalmente, de uma pesquisa que é feita num laboratório. Tudo isso é possível registrar corretamente, com todas as suas informações completas e verdadeiras no currículo Lattes. Conforme eu já mencionei, tem também as produções artísticas, né? Que são feitas, um show que você organiza, que você realiza, tudo é possível colocar no Lattes. Vai depender da sua área de atuação. Aqui, olha, a gente tem também, conforme eu já havia mencionado anteriormente, aquilo que é patenteado, né? Os patentes e registros. Para áreas mais específicas, não é o caso da filosofia. Na área de humanas é menos comum, mas na área das biológicas, das ciências da vida, é muito comum. Química, biologia, medicina, etc. Das engenharias da vida. Inserir nesse módulo dados sobre as patentes e registros de sua autoria. É necessário informar em qual instituição o registro foi feito e qual o número da patente. No caso das patentes depositadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o famoso INPE, ao informar o número de registro, os dados serão recuperados de forma automática a partir da plataforma do INPE, ou seja, daquele registro inicial que se fez lá no INPE, inclusive. A outra aba é a inovação, ligado aí a projetos de pesquisa, de extensão, programas e softwares de computador, patentes, etc. Nesse módulo são inseridos os dados sobre desenvolvimento, sobretudo relacionados às atividades do campo tecnológico. Então, são as patentes, os projetos de pesquisa relacionados aí a novas tecnologias. Uma outra aba é a educação e popularização da ciência e tecnologia. Então, é uma aba também muito específica, inclusive. A educação e popularização de ciência e tecnologia. É a divulgação científica, né?
os itens inseridos nesse módulo não podem ser inseridos novamente em outros módulos ou em outras abas duplamente. Você pode optar. Porque se vocês observarem, eu posso colocar capítulo de livro aqui, mas eu posso colocar aqui também, ó, em produção. Então, eu preciso escolher onde colocar para não ficar com informação dupla, inclusive. Nós temos aí a antepenúltima aba, que são os eventos. Participação em eventos, congressos, exposições, feiras e Olimpíadas, organização de eventos, congressos, exposições, feiras e Olimpíadas. Na mesma aba, se você participou do evento, se você organizou o evento, ou se fez os dois de maneira concomitante, é possível colocar lá também. Então, observe aí. Se a sua condição, enquanto participante, se você participou, existem 3 tipos de participação. Como convidado, como participante ou como ouvinte. O convidado, você foi convidado pela organização do evento para dar uma palestra, para coordenar ou moderar atividades. Ou como participante, se você foi apresentar um trabalho com seu orientador, se você apresentou o trabalho sozinho, na comunicação oral ou pôster, por exemplo, essa atividade brilhante que a própria organiza, que é o encontro dos saberes. Apresentou banner, apresentou uma comunicação, participou de um minicurso, o evento Encontro Saberes, tudo isso vai para o Lattes. Ou se você apenas ouviu, não apresentou trabalho, não organizou, assistiu à atividade do evento, você pode cadastrar também da mesma forma na condição de ouvinte. E a outra aba são para nós professores, né, que é uma aba para orientação. Ou seja, se vocês observarem aqui, ó, orientações. Orientações e supervisões concluídas, orientação de monografia, de tese de doutorado, de dissertação de mestrado, ou uma supervisão de um estágio de pós-doutoramento. Aquilo que foi concluído e aquilo que está ainda em andamento. Basta colocar o ano e quando se terminou. Nas orientações, depois você cadastra primeiro em andamento. Aí fica 2 anos no mestrado, por exemplo, orientando. Concluiu, tem que ir lá no item, colocar o ano que terminou e dizer que aquela orientação foi concluída. Participação em bancas, na condição de membro de banca avaliadora, de trabalhos de conclusão, ou participação em bancas de comissões julgadoras. Então, você tem esses 2 tipos de banca. Trabalho de conclusão, doutorado, mestrado, qualificação, especialização ou graduação, né, porque vão defender o TCC, a monografia, por exemplo, ou participação em banca de comissão julgadora, como professor titular, de concurso público, livre docência, avaliação de curso, etc, etc. E é muito interessante porque aí você tem outras plataformas que acabam cruzando os dados. Os Cielo e os Scopus, por exemplo, são muito comuns e são, assim, eu diria, as mais recorrentes. São as outras bases bibliográficas. Mas isso é quando você publica um artigo e aí é possível compartilhar com outras bases bibliográficas. Não é o caso, sobretudo, para quem está iniciando o mestrado ou quem está começando a graduação. São essas bases aí, os Cielo e Scopus, por exemplo. Enfim, já finalizando aqui a minha fala no nosso encontro de hoje, como que se dá a integração com o ORCID ou ORCID? O ORCID é um identificador digital único e gratuito, persistente, que distingue um acadêmico, um pesquisador de outro, e resolve o problema da ambiguidade. Imagina uma pesquisadora que se chama Maria Luísa Pereira. Maria Luísa Pereira deve ter umas 50 no Brasil. Ou então João Luiz da Silva. Deve ter uns 200 João Luiz da Silva. Então, com esse número, esse código, identifica quem é quem. É um número específico para cada acadêmico, para cada pesquisador. E resolve o problema da ambiguidade e semelhança de nomes, de autores e indivíduos. Às vezes a diferença é só um S, é só um Z, é só um acento, substituindo as variações de nome por um único código numérico. Algo como, está em um exemplo de como aparece o ORCID, por exemplo.
Para fazer a integração do ORCID com o Lattes, acessa-se o Lattes. O ORCID ele começou em 2016, é recente. E, sobretudo, essa integração foi a partir de agosto de 2016. Lançaram um recurso de integração, permitindo assim que o pesquisador insira seu número de ORCID no currículo. Então, tenho aí o passo a passo. 1, 2, 3, 4, 5. Acesse seu Lattes, clique em dados gerais, identificação, selecione o campo outras bases bibliográficas, inserir uma nova, digite apenas os números do seu ORCID, clique em validar, ID, confirma, você tem essa página aí, ó. A integração do ORCID com o Lattes não garante o preenchimento automático do currículo, tampouco das informações sobre publicações do ORCID. Plataforma Lattes é uma plataforma e plataforma ORCID é outra. Você tem que digitar as informações no Lattes e tem que digitar novamente no ORCID. Mas é possível, através do Lattes, ter acesso ao que está digitado no ORCID, a partir do Lattes. Esse recurso apenas garante a identificação do autor e sua vinculação com as informações registradas. Enfim, são essas as referências que eu utilizei para poder fazer e preparar aqui algumas dicas. Eu confesso que eu poderia ficar aqui e me alongar por mais 3 horas, mas é muita coisa, é muita informação, é muito teórico. O ideal, quando é presencial, eu coloco cada aluno, cada oficineiro, quem está fazendo um workshop, cada um numa máquina, e a gente vai fazendo, e eu vou tirando as dúvidas. Às vezes, a oficina é dada em 2 dias, já dei oficina até em 3 dias. Muito obrigado a todos, a todas e a todes. Está aí meu e-mail, caso tenha alguma dúvida muito pontual. Eu sou o vice-coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, da UFOP. Quem quiser fazer parte do nosso núcleo, acesse lá aí o Instagram, NeabiUFOP, manda lá uma mensagem para nós, podem visitar também o nosso site. E sou o coordenador do GPDS UFOP, que é o Grupo de Pesquisa em Dialetologia e Sociogeolinguística da UFOP. Mais uma vez, muito obrigado a todos, a todas e a todos que pacientemente me ouviram, e eu estou aqui à disposição para alguma pergunta, alguma questão mais pontual que eu não tenha falado, que não tenha ficado claro, e que vocês gostariam de aprofundar ou tirar uma dúvida mais pontual. E, mais uma vez, os meus cumprimentos ao Centro Acadêmico de Filosofia pela brilhante iniciativa, porque quem dera se todos os cursos tivessem essa iniciativa vinda dos alunos, porque é de fundamental importância. Eu tenho certeza que com essa oficina vocês não terão aprendido tudo, mas terão recebido alguns toques para poder, na verdade, dar o início a essa prática que vai se tornar rotineira na vida de vocês, porque na minha já faz parte há um bom tempo. Muito obrigado, viu? Obrigada. Bom, professor, muito obrigada pela sua apresentação, foi incrível. Tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu bastante, já vai correr lá para o Lattes para mudar alguma coisinha que estava errada, para fazer uma atualização. Então, queria te agradecer pela sua participação e falar que eu coloquei o formulário de inscrição aqui da presença no chat, é só você preencherem para ganhar o certificado e colocar lá no Lattes, e que está aberto para falar. Se tiver perguntas, tem um comentário aqui no chat, professor. Ô, Yasmin, no momento que eu estava apresentando, você sabe disso, a gente não tem acesso, né, ao chat. Se você puder reportar alguma pergunta que esteja lá, aí a gente começa a dialogar e conversar a partir daí. Mas também, aquelas pessoas que estão aqui presentes, que queiram abrir a câmera ou abrir o microfone, tenham liberdade para fazer. Se eu souber, eu respondo. Caso eu não saiba pontualmente, eu corro atrás e faço chegar até você uma informação mais precisa. Tá ok? O que temos para hoje? Aí de pergunta. Olá, boa tarde. Boa tarde. Sou o Matheus, da UFPE, da Filosofia da UFPE.
Bom, gostaria de agradecer pela sua apresentação, professor, foi muito boa, excelente. Fui eu quem coloquei o comentário aí no chat, mas talvez o senhor não tenha visto. E a minha questão... Não vi mesmo. A minha questão era mais em torno de, apesar de toda a apresentação, apesar de a gente acabar se inteirando dos pormenores do Lattes, vezes ou outras, a gente, quando acessa ele, acaba encontrando dificuldades, como, por exemplo, onde é que eu coloco esse curso de extensão e esse mini curso? Onde é que eu coloco esse curso ou aquela jornada? Enfim, diversas dificuldades podem aparecer, né, enfim, nesse processo. E vez ou outra, mesmo a gente, né, tendo toda essa formação, a gente ainda acaba encontrando muitas dificuldades. Aí a minha questão era, né, como é que a gente pode se familiarizar melhor com Lattes? E aí, como eu tenho acessado muito mais agora, enfim, recém-iniciado em pesquisa, eu tenho visto que eu tenho aprendido muito olhando Lattes dos outros, né, de professores, enfim, pessoas com mais experiência que eu, com um currículo mais completo, mais robusto que eu. Então, seria esse um bom caminho para que a gente pudesse se inteirar, se familiarizar, utilizar o Lattes corretamente, ser mais ou menos como eu coloquei, um caça-Lattes e acabar aprendendo, né, a partir dos exemplos dos mais experientes. Enfim, é isso. Obrigado. Espera só um pouquinho. Oi, estão me ouvindo? Yasmin, tá me ouvindo? Tá, ô Matheus, eu tive que mexer aqui no meu... Enfim, a questão é o seguinte, eu também tenho dúvidas pontuais, a verdade é essa. E olha que eu já ofereci oficinas e workshops e minicursos como esse, assim, mais de 20 vezes aqui na UFOP e fora da UFOP. Mas acontece que na hora que você está fazendo, é que a gente só tem dúvida do que está fazendo. Eu apresentei para vocês, parece que é tudo muito fácil, organizado, paulatinamente você vai preenchendo, mas não é bem assim. Porque às vezes o Lattes te pede uma informação que você não tem e não consegue mudar para a aba seguinte. Aquilo que o Matheus sugere é uma dica boa. Você buscar currículos mais completos, mais robustos que o seu, porque lá você vê como é que o professor inseriu a participação do mesmo congresso que eu participei que ele. Só que eu fui lá e apresentei um banner. O meu professor foi lá e deu uma palestra. Como que ele inseriu? Com base nas informações que ele já inseriu, é possível, eu espero, que você tenha um norte para como fazer isso. De qualquer forma, você pode ir sim, porque é público. O currículo Lattes é público. Você pode olhar quantas vezes quiser, printar a página, imprimir, marcar, identificar, e a partir dos modelos que estão lá, que são modelos reais e verdadeiros, e construindo o seu. A aba que mais dá trabalho, e dá trabalho mesmo, se você fica um ano e você tem uma razoável publicação, uma razoável produção, não adianta esperar dezembro chegar, porque com uma semana você não consegue atualizar seu Lattes. E muito cuidado, porque às vezes você recebe o certificado por e-mail e ele perde na sua caixa. Baixe logo o certificado, vai montando uma pasta, porque, meu caro Matheus, depois vira uma confusão. E às vezes é um dado importante. Um curso que às vezes só tem, digamos, 3, 4 horas de duração. Mas é um curso que mudou determinada área da sua formação e que você faz questão, é muito importante na sua formação acadêmica. Porque às vezes a gente faz uns cursos de 30 horas ou mais que isso, é muito blá 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 e pouca efetividade. Mas tudo bem, ele também vai constar no seu Lattes. Mas às vezes a gente não dá importância a cursos com menos horas, por exemplo. 2 horas, 3 horas. Mandou o certificado, você nem abriu. Já chegou. Depois, quando tiver oportunidade, eu abro e baixo. Às vezes você vai baixar, não está lá mais. Buga o seu e-mail e você perde essa informação. Nós estamos em constante processo de construção. Vocês, alunos da graduação, alunos da pós, eu também na condição de professor. Então, a gente vai tentando atualizar. A minha dica é
pelo menos 2 vezes por semestre. Uma no início, 2 meses depois que começou o semestre, outra no final, porque aí você não se perde com as informações. E outra coisa, às vezes a gente faz um curso, ainda mais agora na pandemia, você faz um curso de manhã, uma tarde, outro à noite, e nem cobra o certificado. E aí você esquece, não te mandam também, falam que vão mandar, mas às vezes na hora de preencher o formulário, você digita alguma coisa errada e a organização do evento não consegue mais mandar o certificado para você. Você fez o curso, não recebeu o certificado, se esqueceu. Agora, se está no Lattes, você fala, gente, engraçado, eu coloquei isso aqui no Lattes, mas não recebi o certificado ainda. Manda lá um e-mail para a organização. Vocês já mandaram? Eu não recebi. Confira no seu spam, porque às vezes vai para o spam. Ou seja, e aí você vai organizando a sua vida acadêmica. Outra coisa, quando você assusta, na segunda-feira tem um edital aberto, o edital encerra na quinta, na sexta-feira você tem que apresentar toda a documentação. Não dá tempo de você correr atrás de toda a documentação. Eu já passei por isso. Eu espero não passar mais. Mas já passei, e mais de uma vez, inclusive. E aí você vira uma loucura. Aquilo que poderia estar organizado, você perde tempo com isso. E é muito tempo mesmo. Só quem lida com Lattes de maneira organizada, fidedigna e com qualidade, sabe muito bem do que eu estou falando. Mesmo vocês que ainda estão em período inicial. Inicial aqueles alunos da graduação. Mas na pandemia, vocês devem ter observado. Vocês estão participando de eventos, de oficinas, de lives, muito mais do que na época lá antiga, quando era presencial. E aí, você participa, às vezes sábado e domingo tem live. E aí, você recebendo o certificado, você vai inserindo. Isso é importante. Depois vai chegar um momento da vida que a gente começa a tirar coisas do Lattes, que não faz tanta importância. Mas quem está na graduação, tudo é importante. É necessário. Não subestime, não valorize. Para se chegar ao topo, ou para subir uma escada, é degrau após degrau. Não adianta subir 2 degraus rapidamente ou tentar pular etapas, porque não vale a pena. Vai fazendo com calma, que quando você assustar, o caminho percorrido já será grande. E aí, Matheus, uma outra dica que eu tenho é você também, de vez em quando, dar uma olhada naquilo que você preencheu e já está salvo e já enviou para o CNPq. Porque, às vezes, sempre tem algum erro de digitação. Isso não é legal para a imagem. O Lattes acaba sendo também a nossa imagem. Se você digita com erro da datilografia, com erro de ortografia, isso acontece. Você digita um título, você começa com aspas, mas esquece de fechar as aspas ao final. E vai salvando. Aquilo vai tudo para o seu Lattes. Às vezes também vale a pena você visualizar o seu Lattes, não necessariamente imprimir. Porque quando você visualiza, você vê como as pessoas veem o seu Lattes. Porque a gente não consegue ver, a gente só vai ver segmentado. Mas tem uma parte lá que você consegue sim visualizar, e ao visualizar, você está visualizando aquilo que vem do seu Lattes. E aí você consegue fazer as correções ortográficas, sobretudo, que às vezes você digita determinados títulos com caixa alta em maiúscula, tudo em maiúscula, outros não, e isso não fica visivelmente bem no seu Lattes. São detalhes, não é preciosismo, você acaba revelando. Se você é uma pessoa que cuida daquilo que é seu, você vai ter condições de estar preparado para cuidar daquilo que é público, aquilo que é do outro, preparar uma aula bem preparada para o outro, preparar uma atividade para a instituição em que você pertence, etc, etc. São várias as implicações que são tiradas e retiradas a partir de uma leitura que se faz de um Lattes bem feito e outro que é mal feito. Sobretudo um processo aí, quando ele é um processo seletivo, porque está tudo em jogo, né? Faz parte do processo seletivo. Alguma outra pergunta? Alguma outra questão? E obrigado, Matheus, aí pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Eu tenho uma. Pois não? Eu sou Elvis, do curso de música da UFOP. Peraí que eu vou ligar a câmera. Ok, Elvis. Bem-vindo aí. Na verdade, eu tenho duas, na verdade. A minha maior dificuldade
é que desbloqueou a parte do passaporte e eu não tenho. Então, eu sempre, quando eu vou finalizar, ele pede para voltar lá para poder clicar no passaporte. E eu fico nesse loop infinito de não ter passaporte e como eu fazer agora. Tá. Inserir, por exemplo, no meu Lattes eu não coloquei o passaporte. O que é obrigatório é o RG e o CPF. O passaporte é opcional. E eu sugiro, caso consiga colocar o passaporte, não deixa o número do passaporte visível. Só o CNPq tem acesso ao seu passaporte. Porque tudo aquilo que você coloca no Lattes fica visível para todo mundo. Mas aquela primeira aba, dados gerais, você tem, por exemplo, o meu celular não está disponível para todo mundo. A única coisa que eu coloco disponível para todo mundo é o meu e-mail. Mas o meu RG, meu CPF, o meu endereço residencial que está no Lattes não está disponibilizado para todo mundo ver. Não precisa saber de qual ponte eu moro, debaixo de qual ponte eu moro. Não precisa saber. E nem é bom que saibam. Porque, na verdade, hoje menos, mas há um tempo atrás, não sequestravam só rico, até pobre era sequestrado, por várias razões. Então, esses dados pessoais com a internet, vocês sabem disso, até mais do que eu. As compra da internet, por meio do seu passaporte, por meio do seu CPF, eles podem recuperar o seu cartão de crédito. Porque uma coisa puxa a outra, e aí vão ampliando os dados. Elvis, na verdade, o passaporte ele é obrigatório para quem não é brasileiro e não tem CPF no Brasil, ou algum documento correspondente. Aí é preciso, ou não tem um RG, por exemplo. Aí é obrigatório o passaporte no caso de estrangeiros, mesmo aqueles que tenham se naturalizado brasileiro e ainda não têm a documentação. Mas aí é preciso ver, com a Receita Federal. Tem que ligar para o número 0800 da Receita para ver se bate. E eu já acompanhei diversos alunos meus da graduação que o CPF do aluno não batia. Porque quando ia ver, é o endereço que está. Porque às vezes o fulano faz o CPF, cadastra com o endereço dos pais, vem morar em Ouro Preto, em Mariana, muda o endereço às vezes, lá na Receita, porque está com o novo endereço, em Ouro Preto e Mariana, e esquece na hora de colocar no Lattes, que ele já mudou o endereço lá atrás. Vocês novos têm um passado menor que nós. A gente já fez tanta coisa lá atrás, institucional, profissional e oficialmente, que a gente não lembra. Nem me lembrava mais que eu tinha mudado meu endereço na Receita. Isso acontece, entendeu? E, sobretudo, para as mulheres, que algumas mudam o nome quando estão solteiras, mudam de casado, depois mudam novamente quando termina um relacionamento oficial. Então, tudo isso, porque antes a Receita Federal, o CNPq e o próprio Lattes não tinham um link direto com a Receita, agora tem. Inclusive, se você coloca que você recebeu bolsa X, bolsa do CNPq, bolsa da CAPES, etc., no Lattes e não informa na hora que você vai fazer a declaração de imposto de renda, se vocês não fazem isso ainda, mas farão isso no futuro, a Receita checa o Lattes da gente com a declaração de imposto de renda e a gente cai na malha fina. Então, não dá, porque acaba sendo um crime. E você sabe que os crimes no Brasil, eles são catalogados, né? Tem aqueles crimes hediondos e os crimes menores, mas crime é crime, mesmo estando no Brasil. Então é preciso tomar cuidado. Lattes não é um preenchimento de uma página de rede social, de um Facebook, de um Instagram. É preciso seriedade e comprometimento, porque é um documento oficial, espera-se qualidade, fidedignidade e veracidade, isso tudo. Ô Elvis, qualquer dúvida mais pontual que você tiver, você me manda um e-mail. Aí, de repente, eu posso acessar o seu e-mail junto com você, o seu Lattes junto com você, compartilhar a tela e pontualmente resolver a questão. Tá ok? Não, tá Porque certinho. se fosse presencialmente, eu iria até o seu computador, que você estaria trabalhando, e resolveria isso na hora. Mas agora é tudo online, enfim. Não, mas tá ok? Te mando um e-mail. Obrigado aí pela participação. De nada, que isso.
A Daniele colocou uma pergunta aqui no chat, ela te agradeceu a explicação e ela falou que ela gostaria ainda de saber onde seria o melhor lugar para preencher o ad hoc, se não me engano, assim. Desculpa, mas eu não entendi o final. Onde seria o melhor lugar para preencher o ad hoc? Eu acho que é uma gíria em latim, não sei se está certa a pronúncia. É o ADOC. É ADHOC? Isso. ADOC. Tá. Enquanto ADOC é uma gíria em latim mesmo. É uma expressão latina, que significa no local. ADOC. É o seguinte. Parecerista ad hoc, ou então, normalmente é parecerista ad hoc. Vai depender do tipo do parecer. Isso é em trabalhos técnicos. Eu não consigo compartilhar minha... Nas abas lá do currículo Lattes tem produção. Então tem produção bibliográfica e tem trabalho técnico também. Na aba trabalho técnico, você vai colocar todos os pareceres ad hoc. Parecerista ad hoc é um parecerista de um artigo de uma revista que é convidado. Por exemplo, a revista... Vamos pegar uma revista Caligrama da UFMG. Ela tem os pareceristas cadastrados, mas resolve convidar um parecerista de fora. Esse parecerista de fora é chamado parecerista ad hoc. Então, na hora que ele vai dar o parecer, ele vai lá em trabalhos acadêmicos, parecer do artigo tal, para revista tal, volume tal, número tal, e SSN, e pode colocar lá, parecerista ad hoc, em trabalhos técnicos que se coloca. Dá trabalho, porque tudo que se trata de produção bibliográfica são muitas informações. Um exemplo prático, quando você participa de um evento, você precisa colocar no Lattes que você participou do evento, que você mandou o resumo para o evento, que seu resumo foi publicado, que você publicou o artigo, e, além disso, dizer onde é que foi publicado, se foi nos anais, ou se foi... Normalmente, numa participação de evento, a mesma participação singular tem, às vezes, 5 entradas no currículo Lattes. E, às vezes, a pessoa só coloca assim, participei do evento, e não coloca que foi lá, apresentou, que o resumo foi publicado, que o artigo foi publicado, que o artigo, além de ser publicado, foi também apresentado. Então, parece repetitivo, mas tem abas específicas para colocar cada uma dessas coisas. E aí, normalmente, as pessoas pecam, entre aspas, ou erram, ou comem mosca, ou viajam na maionese, porque não é fácil. Porque é muito repetitivo, é detalhista e dá trabalho mesmo. Para colocar todas essas informações, e às vezes a pessoa acha que basta colocar numa aba. Não. Tem abas específicas para colocar cada uma delas. E quando, às vezes tem coautor, coautoria, são 5 coautores, 3 coautores, 2. Quando é fruto da tese de doutorado ou dissertação de mestrado, colocar também o nome do orientador como coautor. Tá aí uma coisa que eu preciso colocar. Vou pegar aqui o nome da Rosângela Bittencourt, que está aqui, aparece para mim facilmente. Eu nem conheço quem seja, mas digamos que ela... Obrigado por ter vindo. Digamos que Rosângela vai colocar no Lattes dela o artigo que é fruto da monografia de graduação. A Rosângela é autora. A professora orientadora é coautor. O autor principal é Rosângela. Foi Rosângela que escreveu a monografia, foi Rosângela que ficou lá 1 ano, ou 1 ano e meio, 6 meses, sei lá, o tempo todo, debruçada em cima do trabalho, do objeto da pesquisa. Não é o orientador pós-doutor. E eu já vi professores, infelizmente, colegas meus, que obrigam o aluno a colocar como autor principal o nome do orientador. Vocês não precisam fazer isso. Quem é o autor principal é o aluno. O aluno do mestrado, o aluno do doutorado, o aluno da graduação. Monografia na graduação, dissertação no mestrado e tese de doutorado. O professor orientador é coautor. E é interessante que você publique com seu orientador, mas ele ou ela vai entrar na condição de coautor.
e não como autor principal. A grande maioria sabe desse papel, faz isso de maneira tranquila. Se coloca lá como coautor, sem maiores estresses. Mas, enfim, isso nem sempre é uma regra para todos e todas. Você sabe muito bem do que eu estou dizendo, não preciso entrar em detalhes. Mais alguma questão aí que vocês queiram levantar? Eu espero que eu tenha conseguido aí de maneira geral, né? Fica aí, viu, Yasmin, o meu propósito e instigar a vocês a fazer uma oficina dessa presencial. A gente tem laboratórios ótimos no campus aqui em Ouro Preto, que abrigam, digamos, 30 pessoas, 40 pessoas na mesma sala do laboratório, e todos os diretores dos institutos, eles estão abertos a esse. Então, se no IFAC não tem um laboratório legal, pode fazer no ICEB, pode fazer no DGE, no DEMIN, isso é tranquilo, a gente consegue agendar de maneira fácil e presencial, nada melhor, né? Mas a gente está tentando dessa forma. Chegando alunos e alunas novas, né? Então, voltando presencial, acho que a gente vai voltar cheio de gás, né? Cheio de ideias, aguenta mais esse momento. Isso é muito bom. Então, já super combinado para quando voltar presencial, a gente já conversa de novo e já propõe uma outra oficina e também com outros temas, né? Porque a nossa intenção é justamente trazer esses temas que muitas vezes a gente fica com dificuldade, mas não sabe exatamente a quem tá, a gente acaba que tem que aprender sozinho. Então, esses pontuais acho que é importante. Fica a sugestão de oficina para vocês, inclusive convidando outros colegas professores. Como elaborar artigo acadêmico, como elaborar um projeto de pesquisa, como elaborar uma resenha, como elaborar um fichamento, como elaborar ou construir uma monografia, um TCC de conclusão de curso. Esses temas pontuais não podem ser tratados num curso rotineiro e regular de um curso de graduação. Eu acho que um workshop, uma oficina com dicas mais pontuais surte mais efeito. Eu sei que eu estou à disposição, mas eu sei que outros colegas professores, e às vezes até mais gabaritados que eu, poderão também ofertar a oficina aí com vocês. Exatamente, a gente vai continuar com esse trabalho e a gente já está todo mundo aqui convidado para participar das nossas próximas oficinas. É só seguir a gente lá no cafil.fop no Instagram. Ele sempre publica por lá. Bom, mais uma vez, eu queria agradecer a participação de todos, especialmente para o professor. Queria só ressaltar aqui o parêntese que o senhor deu para falar que o Lattes não é a única fonte de felicidade e todas essas questões. Eu acho que ela é uma questão essencial, né? Falar dessas questões numa oficina não é só falar de um assunto técnico, mas também dessas adjacentes que são muito importantes. Então, a gente, mais do que nunca, tem que cuidar muito bem da nossa saúde mental. A gente sabe que pode ser um ambiente muito difícil. Então, a gente tem que tornar esse ambiente o mais saudável possível. Então, eu queria te agradecer muito, professor. Foi uma oficina incrível. E agradecer a todos os demais também que participaram. Pois é, só gostaria de encerrar dizendo que há vida além do lápis. Tá bem? Faz parte da nossa vida, mas isso não pode ser o nosso motivo de estresse, nosso motivo de tristeza, o nosso motivo de adoecermos, por isso não. Vamos cuidar uns dos outros e de maneira saudável, né, irmos construindo a nossa universidade e a nossa vida acadêmica e profissional. Um abraço carinhoso a todos vocês, a todas aí presentes, e obrigado pela oportunidade, viu? Tchau, Até gente. mais, então. Muito obrigada. Um abraço, tchau, tchau.